começar mais um Prisma Podcast. Hoje é o 6º episódio. E, cara, essa é uma coisa que ainda não tinha acontecido. A gente começa conversando com alguém que a gente não conhece. E eu tô muito feliz por isso. A gente Queremos até se agradecer, conteve para não conversar muito, para descobrir as coisas ao longo do papo. certo? E, enfim, hoje a gente já quer aproveitar e falar que o nosso terceiro Prisma está a caminho. Então, vou deixar para ler, puxar um pouquinho. Um Agora, evento, né? o Que terceiro tá evento, terceira sendo edição. preparado com muito carinho, muito carinho. Vai ser dia 17 de julho. Ó, já foi lançado. Corre no Instagram, garante teu ingresso. Ah, Empreendedorismo e fotografia, então é pra ti. então, ao longo do episódio, vai ter um QR Code aqui na tela que vai levar para mais especificações do evento, onde tu pode garantir a tua vaga também. Então, hoje a gente está aqui com o Maurício. Maurício, que é idealizador do projeto Atitude Preta. E eu quero te pedir para te apresentar e falar um pouquinho também do projeto, onde surgiu, por quê, enfim, fica bem à vontade. Primeiramente, boa noite, né? É um prazer muito grande, né? Inclusive, eu estou bem feliz porque eu levo muito a sério, né? As pessoas falam de projeto relacionado à Atitude Preta e eu falo de vida, porque realmente ali são coisas que eu, como pessoa preta, passo, como outras diversas pessoas pretas passam. Enfim, agradeço de fato, de verdade, vocês pelo convite. Estou muito feliz e me chamo Maurício Vargas Ribeiro, tenho 28 anos de idade, né? Sou um quase administrador, estou me formando em administração. Será? Já trabalhei aí em alguns lugares, tanto em Camaquã quanto em Pelotas. Hoje estou residindo em Cristal novamente, né? Trabalhando na minha cidade, que é a minha cidade natal. E estou aí para bater o papo, né? Podem perguntar, fiquem à vontade e vamos conversar. Beleza. Bora. O Maurício a gente conheceu, pediu um orçamento pra gente, pra fazer umas fotos. Faz um ano e meio. Faz mais ou menos isso, e daí pra frente a gente começou a acompanhar as postagens ali do Instagram, e assim foi entrando cada vez mais, e aí a gente, dentro da lista que a gente puxou para os entrevistados, enfim, a gente, vamos falar, vamos chamar o Maurício. Enfim, Eu nem sei pode se falar. existe um Instagram ali, Maurício, entendeu? Eu só sei que a gente sempre conversou ali pela Atitude, né? Tu conheceu o evento também, viu que a gente tinha página, falou que legal. E eu gosto de quem gosta do que a gente tá fazendo também. Então, estamos aqui, cara. Me fala por que que em algum momento o Maurício e Nego Maurício tá escrito no Nego teu Maurício, Whats, né? Nego Maurício. Teu Whats chamou a atenção ali, Nego Maurício. Que hora que o Nego Maurício se sente inquieto, se sente pistola, se sente eu preciso extravasar, eu preciso falar, eu preciso que alguém me ouça e cria uma página chamada Atitude Preta. Na verdade, eu sempre falo e comento, né, que não existe uma pessoa preta no mundo que não tenha passado por algum tipo de preconceito, alguma discriminação. Pode acontecer de alguém dizer, pô, não passei por uma discriminação assim visível, que eu consigo enxergar a pessoa me maltratando, me tratando mal, mas velada com certeza. E foi na minha adolescência, né, que eu acho que é uma das partes que a gente vai descobrindo o mundo, vai saindo. É uma história que eu até contei na página também, né? Na Atitude Preta, e que me marcou muito, que foi quando eu me envolvi com uma menina branca, e a gente se gostava, aquela coisa de primeiro amor, da adolescência, etc e tal, que a gente quer namorar, aquela coisa toda, né? E eu lembro muito bem de a gente vindo da escola e caminhando perto um do outro, ela olhou pra mim séria e falou: Cara, tu sabe que a gente não vai poder namorar, né? Eu falei: Como assim? Tu gosta de mim, eu gosto de ti, a gente se gosta, enfim. E ela falou: Não, não é por mim, é porque minha família acho que não te aceitaria. Eu pensei: Tá, mas como assim não me aceitaria? Meus pais acho que te aceitariam, mas meus avós não te aceitariam como gente. Porque eles não têm pessoas pretas como gente. Pessoas pretas pra eles são bicho. E eu, tipo assim, fiquei perplexo, mas ao mesmo tempo não entendi. Sim, Aquilo entrou no ingenuidade, né? ouvido, saiu do outro. Esse eu queria entender. Segue só. Tu estava entendendo, tu sabia que tu ia te deparar com aquilo ali em algum dia? Ou tu realmente estava, Foi a primeira naquele vez. momento era, Realmente foi a primeira vez. Realmente. Tanto foi que. uma facada? Porque chegou, na verdade, até mim, no primeiro momento eu não entendi. Uhum. Tá, ela falou ali e tal, e eu não tinha total noção do que era o racismo, do que era o preconceito, não tinha noção nenhuma mesmo, assim, de verdade. Então ela me falou isso aí, e aí o tempo foi passando, e aí a gente foi obrigado a se afastar. Bom, aí foi uma parte, né, bem difícil da minha vida, onde eu lidei com bastante dificuldade, assim. Eu tive minha mãe muito próxima, como minha mãe é uma mãe solo, né? A minha mãe foi quem me amparou, passei por diversos problemas. Na época, não consegui mais ir à aula, que eu já estudava no IFSU, então foi nesse período, lembro que eu comentei contigo antes aqui do IFSU, então não conseguia mais estudar, passei assim por um período bem difícil.
E aquilo passou. Enfim, né, me recuperei, mas nunca tocava naquele assunto ali, conversar com as pessoas, não. E, tipo, a mãe sabia, a mãe entendia o que que era, mas a gente não conseguia dialogar, conversar, porque, tipo, ela não sabia como chegar, eu, né, adolescente, não sabia como conversar, Uhum. passou. E depois daquilo, né, eu comecei a trabalhar, teve outras oportunidades de sair para fora, e começou a me bater aquela coisa assim de ver coisas na TV, de ver coisas na internet e tudo bem. Aí sempre 20 de novembro parece que algo mexia comigo assim de, bah, cara, eu tenho que postar alguma coisa. E eu ficava inquieto, assim, cara, eu tenho que Uhum. postar alguma coisa. Do dia 20. Eu ficava inquieto, eu tenho que postar alguma coisa. Aí eu nunca me esqueço, teve um dia 20 que eu postei uma foto minha em preto e branco assim, um texto. E aí que eu sempre joguei muito futebol com a gurizada assim, tava numa roda de amigos. E aí passou pela gurizada assim meu texto e eles conversando entre eles, né? Ah, mas não foi o Maurício que escreveu isso aqui. Porque era um texto e ficou bem descrito assim, ficou, né, legal, quem lia conseguia Ficou massa. entender. E aí, tá, mas não foi o Maurício que falou isso aqui. E até brincaram comigo, de onde é que tu tirou esse texto aqui, cara? Eu digo, cara, fui eu que escrevi. E aí todo mundo riu assim, passou. E eu disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa que eu consiga colocar pra fora. E eu pensei, eu já entendia que as pessoas não gostavam muito de conversar desse assunto. Tipo, se eu postasse no meu perfil particular, algumas pessoas viam, outras passavam, eu via que diminuía muito as visualizações, assim. Beleza, tudo certo. O que que eu pensei? Vou criar um outro Instagram pra poder falar disso aí, colocar toda a minha raiva pra fora, porque aquilo me fazia mal. Sim. Vou criar um Instagram pra poder falar disso aí, uma página. Só que não criei. Aí quando chegou a pandemia, isso já 2019, pandemia 2020, né? 2020, final de 2019, 2020, eu criei essa página Atitude Preta. E o nome eu não sei de onde vem. O nome vem do nada, assim. Eu criei uma página Atitude Preta. Eu lembro como eu fiz a primeira vez, eu tirei uma foto, tipo, do escuro, assim, preto, e escrevi Atitude Preta e salvei. E aí eu criei o Instagram e botei aquilo da foto do perfil do Instagram. E pronto, foi ali que eu comecei. E aí, É a camiseta. e ali na pandemia, eu comecei a fazer post. Sim. E aí mandei pra tudo que é amigo, mandei, cara, tô criando uma página aqui pra poder falar. E aí na época ali 10, 15 amigos seguiram e aí eu comecei a falar, comecei a fazer postagens e de lá pra cá não parei mais. Aí teve um período, né, ali que eu parei de mexer um tempo. Ano passado também eu parei uns 2 meses assim de mexer um tempo e esse ano eu voltei e Uhum. comecei a postar direto assim, Claro vídeo que, porque tu tem que ainda casar com a tua profissão. Exatamente, Tocar tua vida, e o né? que às vezes as pessoas, na verdade quase ninguém pensa, né, porque quem conhece sabe que não, mas eu sou uma pessoa que trabalho, sou CLT, então aquilo ali é, entre aspas, um hobby, mas só que é muito mais do que Sim. hobby, que é a minha vida, né? É um ambiente que tu criou e é um ambiente seguro para compartilhar Exatamente, relatos, principalmente, né? exatamente, Que Cara, exatamente. sobre a pergunta que a gente fez, ele estava contando, né, da menina, ela falou aquele Uhum, negócio aqui uhum. pra ti, e eu perguntei, tu realmente estava impactado, porque, bom, faz 15 anos aí, por uma conta básica Aham, desse acontecido, e hoje a gente já tem muita informação, a gente tem atitudes pretas por aí. claro. E aí rola lá alguns vídeos e tal, e uma coisa que impactou uma vez muito a mim foi num seriado Grey's Anatomy, não sei se tu tá ligado. Eu postei, O gurizinho, aham, tu postou também? esses dias eu postei também. A Bela ele falando, ó, meu, tu não pode sair correndo, tu não pode usar capuz, tu não pode isso, tu não Uhum. pode aquilo. Só que isso se dá porque nos últimos anos a gente tem muita informação e a gente consegue falar mais sobre isso. Claro. A gente fica mais o branco, que está na frente dois branco, né? O branco fica confortável pra falar disso e reconhece que isso existe, mas é uma pauta que precisa ser falada. E é por isso que tu tá aqui. A minha mãe, há 2 semanas atrás, beijo, mãe, te amo. Disse assim, mas filha, ainda existe mesmo? Será que eles vão passar por umas coisas ruins? Mãe, sim, existe. Porque tá dentro da gente. Por mais que eu diga, eu não tenho preconceito. Ah, Maurício veio aqui na minha casa, eu não sou preconceito. Não Exatamente. Aqui. interessa, cara, se passar um cara negro com o capuz lá do outro lado da rua, vai ser esquisito lá dentro do meu cérebro. Tem algo que há muito tempo atrás, a avó, que nem a avó da menina, falava, fazia brincadeira de mau gosto, fazia uns comentários desnecessários. Então, ali dentro, no HD interno lá, sei lá onde é que fica, a gente tem sim. O nosso E ímpeto ainda é, né? essa parte da internet, complementando, pra gente, como
dar mais visibilidade para as causas, principalmente dentro dessa parte, ela, ao mesmo tempo, ela cria um medo na pessoa botar o preconceito para fora. Então, às vezes pode parecer que não, tá tendo visibilidade a parte enfim, da luta, mas às vezes é só a pessoa tá com medo. E aí é no offline que isso acaba acontecendo. A gente vê os casos, principalmente de pessoas mais velhas que não têm a internet para isso como um medo, Uhum. mas, enfim, tu ia puxar. Não, o que eu ia dizer, primeiro pegando o gancho do que ela falou ali, que é o principal, né? Tu reconhecer. Porque as pessoas, na verdade, elas são ensinadas a ser preconceituosas, né? E sim, as pessoas nascem com isso aí, principalmente as pessoas mais Cultural. antigas, que nem tu falou, se tu for conversar com a tua mãe, pra ela, tipo, será que existe ainda Uhum. mesmo? E isso é tão tenso, porque eu tenho a minha avó, né, materna, e ela é uma pessoa mais velha e ela com certeza deve ter passado muito por isso ao chegar ao ponto de às vezes a gente tá olhando TV, tá olhando novela e ela é obviamente uma mulher negra, né? E olhar assim, pô, esse negão com essas tranças aí. E aí tu para, tá, mas como é que uma mulher preta tá falando isso? Cara, Ela a também. vida inteira dela falaram que aquilo não era bonito, falaram que é feio, Se falaram que a acostumou a trança é ficar nos feia. bastidores e não ser protagonista. Exatamente. Outro dia eu fiz um post no meu feed que uma seguidora mandou que a avó dela não gosta de ser chamada também de preta. É uma mulher preta que não gosta, que ela prefere ser chamada de morena, porque ela tem pra ela que preto é feio. A Diz que vida ela fez vive. uma enquete É, se tu gosta ou não de ser chamado de moreno, isso né? aí, foi daí que a guria fez esse comentário, né? Aham. E ela falou desse relato aí que a avó dela não gosta, porque durante muito tempo falaram pra ela que pessoa preta é feia, que pessoa preta é diferente, é burra, não é inteligente. Então a avó dela preferia ser chamada de morena. Sim. Até pegando um gancho disso que eu enxergo aqui, ah, por exemplo, a avó da menina trabalhou numa casa, provavelmente uma casa de família, e dentro De dessa, família, não. Pelo amor de é, Deus. De ó, família não, né? trabalhou numa casa e Falar ali nossas dentro ela outras era a palavras. minoria. Casa de Então, brancos. acredito que as pessoas se acostumaram a levar isso na brincadeira até às vezes. Hoje a gente vê dentro de comunidades em que a minoria é negra. E tu vê que muitas vezes o pessoal leva esses comentários, quase sempre racista, na brincadeira. Porque é o Exatamente. jeito de É, tu te enturmar, né? é o Mas famoso tem racismo recreativo. Então, Exato, mas tem dois exato. jeitos. Tem o jeito que é brincadeira mesmo, porque a pessoa já reconheceu que ela é negra e ela Uhum. gosta mesmo de levantar a bandeira. E tem o jeito que é uma Sim. brincadeirinha que Essa brincadeira, eu acho que ele quis fazer, que é maldosa, é o famoso racismo recreativo, né? encontra. E que por vezes a gente passa muito por isso. E que a gente acha que se ele me chamar, e aí, neguinho? Se nego quando não faz na entrada, faz na Aham. saída, que geralmente tem isso aí. Sim, sim. Já Então, ouvi a isso aí gente, de como boca. pessoas pretas, tipo assim, ele brincando comigo assim, mesmo me sentindo mal, eu vou deixar ele falar pra me inserir. Esse é o racismo recreativo, que ele vem maquiado de brincadeira, Sim, mas ele é pra fazer a pessoa se sentir mal. sim, sim. E ele faz com que a pessoa se sinta mal. Que nem eu vi outro dia um vídeo do falecido Silvio Santos, que ele falou, a menina negra, né, cabelo crespo, falou que queria ser atriz quando crescesse, modelo também, ela falou que queria ser. E ele olhou pra ela e falou: mas com esse cabelo. Aham, eu lembro disso. Aí todo mundo riu. Sim. E aí, Também. e aí focou na cara dela, assim, tipo, triste, Desconforto, assim, sim. desconforto total. Então, esse é o racismo recreativo, que é aquele que vem maquiado de E o brincadeira, sentimento de não ter voz vem de vem. 500 anos atrás. Exatamente, Então, exatamente. é bem complicado nessa parte. E da Mas eu internet. queria Pode ir perguntar. lá, eu ia trocar som. Eu não, queria te provocar, porque é quase Claro, ridícula a pergunta que eu vou te não fazer, tem problema. porque às vezes eu não sei como responder. Ah, abre aspas, branco falando. Como é que a gente não vai ser preconceituoso se os próprios negros são preconceituosos? Fecha aspas. Qual sentido? O, Ah, o tá. Diego Maurício vai entender. Entendi. Não, isso aí eu também tenho um vídeo lá na minha página, também, e isso as pessoas falam muito para quererem se isentar, né, Justificar. justificar, digamos assim, o compromisso delas com o racismo. Porque, tipo assim, os que mais são preconceituosos são os próprios pretos, os que mais são racistas são os próprios pretos. E não é. E, na verdade, é o seguinte, eles usam muito isso aí para eles quererem justificar, né, uma coisa que foi eles que criaram. E eu comento muito isso e às vezes eu sinto que as pessoas brancas elas se sentem mal quando, tipo assim, ó, eu falo, cara, essa culpa, quem criou o racismo foi a pessoa branca.
né? Eles que nos mataram. Aí sempre tem um comentário lá. Tá, mas peraí, eu não matei ninguém. Uma pessoa, eu não matei ninguém. Sim. Eu não escravizei ninguém. Peraí, tem alguma coisa errada. Não é essa a questão. Vocês não mataram ninguém, não escravizaram ninguém, mas vocês se beneficiam da colonização, Sim, né, do período da exatamente. escravidão até hoje. Eu tô com a vida ganha. Exato. E o que que acontece quando eu falo aí é outro ponto que as pessoas também, eu vejo que se batem, se doem quando fala assim, ó, pessoas brancas são privilegiadas e beneficiadas. Quando eu falo isso, não é que tu não teve que estudar, não é que tu não teve que trabalhar, não é que tu não teve que correr atrás para conquistar as tuas coisas, mas ninguém vai olhar para ti, pô, ela é branca, eu acho que não dá na minha empresa. Mulher Uhum. branca, ele é branco, cabelo muito pretinho, não dá na minha empresa. Agora uma pessoa preta, ela pode sim perder a vaga do emprego porque ela é preta. Vai. Ela vai sim, às vezes, perder vaga do emprego porque ela tem um dread, porque ela tem trança. Extensível a mulheres, LGBTQIA+, né? E outras Exatamente. minorias. E outras minorias. Índio. Exatamente. Não vamos Perfeito. puxar tanto. Então é isso que eu quero dizer. Eu não estou dizendo que as pessoas brancas que são privilegiadas e beneficiadas é que elas não precisam estudar, não precisam trabalhar. É óbvio, todo mundo precisa disso. Já está com a corrida uns bons Só que ela metros já pra está frente. uns metros na Passinho pra frente. frente. É exatamente só isso que eu falo E os sobre, jurados têm preferência. sobre benefícios e privilégios das pessoas brancas. E a parte da internet eu vejo que traz mais os debates, porque entra naquilo que eu falei. Ao mesmo momento que dá mais visibilidade, que a gente entra mais na linha de representatividade, Uhum. também abre porta para quem nunca vai te encarar cara a cara, falar uma Que vai merda, falar o que quiser. vai usar ali. É o que tu falou. Outro dia eu postei um vídeo no TikTok, até esse aí relacionado a moreno, preto, né? Porque são pautas que eu acho que devem ser trazidas para minha página, porque quem realmente quiser entender, vai entender. Né? E quem não quiser entender, paciência. Aí o cara botou assim, cara, vocês trazem uns assuntos que não vão agregar em nada. O cara botou para mim, não vai agregar em nada. E aí eu respondi ele, eu falei, cara, na minha concepção agrega sim, né? E se não agrega pra ti, infelizmente eu não posso fazer nada, mas tu tá aqui e esse teu comentário também não tá me agregando em nada. E aí mandei um abraço pra ele e fechei. Então tem de tudo. Mimimi, tem diversos vídeos lá que tem na página que as pessoas comentam: ah, esse mimimi é chato, é isso e aquilo, não sei o quê. Então, enfim, isso aí eu tô preparado, porque é o que mais vai ter, o que mais vai aparecer. É gente que queria falar alguma coisa e aproveita a internet pra falar. Sim. Então eu quero dizer uma coisa agora que o real motivo de tu estar aqui. Que quando, tu nos chamou pra fazer umas fotos e tal, a gente acabou não se desencontrando, a gente não podia e tal, mas a gente seguiu a página e foi acompanhando ali algumas coisas, e várias coisas legais, vários conteúdos que eu acabei de citar aí, que de repente foi até através de ti que eu acabei vendo, mas, cara, tu é um cara corajoso. Tu é um cara corajoso e empreendedor. Porque tu tá empreendendo num lugar e num espaço que não tem quem compre. Talvez, inclusive, tenha quem compra, mas essas pessoas são minoria, tá ligado? Então, por isso me chamou a atenção, por isso me chamou a atenção a tua página. Então, caralho, meu, olha aqui onde ele tá investido. Esse cara, primeiro, ele tá desconfortável e ele precisa, né, mostrar isso, como a gente já comentou, por quais motivos, né, ali, vem da tua adolescência e tudo mais, tudo que tu passou. Mas me conta como tu arranja ali espaço pra Atitude Preta na tua vida, o que que a Atitude Preta visa, o que que a Atitude Preta carrega, tem mais alguém contigo que te auxilia, te dá um suporte, tu tá conseguindo monetizar alguma coisa, a questão da camiseta esse valor aí é pra ajudar de repente no Instagram, pros teus custos. Me conta aí um pouquinho da página da bandeira Atitude Preta como um negócio ou um futuro negócio, não sei como tu enxerga muito bem. Primeiramente, eu até queria agradecer vocês de novo, né? Porque esse ato de vocês de convidar uma pessoa preta para conversar sobre o racismo, que é um assunto que as pessoas não gostam de falar, que as pessoas, infelizmente, ainda hoje banalizam muito, e não adianta só falar, eu não sou racista, né? Até tem um livro sobre isso. A gente tem que ser antirracista. E isso de trazer uma pessoa preta num podcast é ser antirracista. Porque são duas pessoas brancas que não estão preocupadas, será que ele vai me questionar? Será que ele vai falar alguma coisa? Não. Vocês já colocaram uma pessoa preta no podcast para falar em específico do racismo. Então, eu agradeço mais uma vez, de verdade. Sobre a página, sobre as camisetas, sobre empreender, eu vou confessar que
sobre empreender, eu tenho muito que aprender ainda, né? Eu sou bem leigo, e todas as vezes, todas as camisetas que eu vendi até hoje, tem algumas para entregar, tem mais algumas para vender ainda, são de fato que eu não consegui tirar renda nenhuma, digamos assim, tô sendo bem sincero, porque o meu objetivo maior nunca foi esse. Mas eu entendo, eu inclusive conversei já várias vezes com a minha psicóloga, queria mandar um abraço para ela, só não vou falar o nome dela, mas queria mandar um abraço para ela, que ela fala, cara, tu tem uma fonte de renda aí, fica ligado, tu tem uma fonte de renda, Nicho muito vai bem. passo a passo, mas tu tem uma fonte de renda aí, ela falou para mim. Então, recapitulando, né, eu ainda tenho muito que aprender, eu acho, nessa parte de empreender, é uma coisa que futuramente eu quero muito, e a Atitude Preta, para mim, onde eu encaixo ela, né, dentro da tua pergunta aí, é a minha vida. É a minha vida porque, tipo assim, eu Reforço falo que profissional. realmente eu passo, eu falo que realmente pessoas pretas passam, e eu conversei com esses tempos com um amigo meu, o Vitor, queria mandar um abraço pra ele, o Vitor, grande amigo meu, que é um cara branco, e ele conversando comigo, ele falou, cara, dia do meu aniversário, mandou parabéns pra mim, segue nessa tua força aí, porque eu realmente não sei como é que tu consegue fazer essas coisas, ele falou pra mim, mas segue nessa tua caminhada aí, ah, e eu falei pra ele, cara, é um negócio que só pode ser ancestral. Eu falei isso, às vezes algumas pessoas se assustam, cara, é uma força que eu não sei de onde eu tiro isso aí, cara, eu preciso falar, eu preciso postar. Eu acho que se a gente puxa o racismo da nossa parte como cultural, eu acho que da parte do preto vem a força. É a força, a Vem a ancestralidade. Porque ancestralidade. assim, ó, eu vejo muita coisa que eu fico olhando vídeos e, né, e pessoas também que têm outras páginas, e eu me arrepio de, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que postar alguma coisa. Não é possível que as pessoas não enxerguem que o racismo existe, não é possível que as pessoas não enxerguem que pessoas morrem por conta disso. Eu preciso ir lá postar. E hoje eu saí para um cara que tinha 100 pessoas seguindo, e hoje tem 5.600 e pouquinho, e eu sou muito grato por cada uma das pessoas. Pô, tem 5.000 pessoas ali Que tu não que conhece. eu não conheço, algumas eu conheço, outras eu nunca nem vi, e pessoas que compartilham. E outro dia eu fiz uma collab com uma outra página lá, que é Negro Ajuda Negro, o nome da página. Aí eu fui ver, tinha 78.000 visualizações, um monte de comentário e pessoas compartilhando. Eu digo, meu Deus, cara. Então, tipo assim, Cara, peraí, se faz sentido pra essas pessoas, eu tenho que seguir. Uhum. eu tava pensando justamente sobre Eu, isso. eu tenho que seguir. Então é muito mais forte que eu. E até hoje em dia, ainda pra mim, é muito difícil olhar filmes assim. Eu não consigo olhar filme de. Por exemplo, o último que eu olhei agora foi A Escolhida, era o nome do filme. Onde a mulher. É um filme muito massa, assim, forte. Mas a mulher, ela já cresceu, né? Se formou. É uma família preta. É uma mulher preta, um homem negro e uma filha. Só que o que que aconteceu? Nesse filme, tinha uma mulher branca, que era racista, Ah, e ela capturou essa mulher e levou para uma fazenda. E nessa fazenda, eles escravizavam as pessoas. Tipo, no período agora, É, assim, sabe? sim. Escravizavam as pessoas. E ela conseguiu fugir, a única que conseguiu fugir e voltar para a família. Então, assim, ó, tem filme que me machuca demais. Tem filmes que as pessoas já me indicaram que eu não consigo ver. sim. Eu não consigo olhar. Aí, às vezes, eu consigo falar aquela. Tu comentou antes sobre aquela série que eu coloquei ali também na página. Aquilo ali eu chorei todas as vezes Cara, que eu vi aquele vídeo, eu chorei. eu sou branca. Eu sou branca e tenho todos esses privilégios. E eu choro quando eu vejo aquilo. Então eu não consigo imaginar É. o que que tu sente ao assistir Amarelo do Emicida. Conta mais um monte de coisas sobre a história do negro, a história de grandes monumentos Na real, do Brasil, o que o Emicida traz ali é a história real do Brasil, né? a história do Brasil vista da ótica do preto com preto, né? Porque é muito Exatamente. fácil contar a história bonita da visão do branco que tá ali em cima e não a galera que Origem do construiu aquela samba. É, parada. isso aí dá para abrir um parênteses na questão Enfim, da Lei Áurea, né? Que, né, em tava muito bonito. 1878, Que a bonito, né? princesa Isabel assinou, e eu me lembro perfeitamente que no ensino fundamental, Te ensinaram que eles ali conversavam, a Lei Áurea assinou o tratado ali, a Lei Áurea, né? E Princesa pronto, Isabel tá todo resolvido. mundo, pá, coisa mais querida. Cara, por trás disso tem Tem uma uma história. pressão. O Brasil foi o último, não foi? Foi o A último. E abolição? assim, ó, Então, e Sim. depois dela assinar ali, né, a Lei Áurea, os negros ficaram praticamente a mesma coisa, porque eles saíram sem fomento nenhum, sem cara, política nenhuma, isso é um passando ponto. fome. Isso é um, exato. Exatamente. A É que nem abolição foi um sem pai. negócio. Tipo, foi uma coisa horrível, porque tu tem as pessoas que que elas dependem de ti e elas aprenderam a não aprenderam, vou reformular. Elas
estão desde que nasceram, a maioria, dentro dessa rotina e trabalhar para ter o que comer, porque não a gente tá falando de trabalho, tá falando de escravidão. E aí, a partir do momento, não, eu não posso mais te ter aqui, sai. Né, exatamente. Pô, E aí, onde é que eu vou? Exato, Onde se é tu que parar o pra preto pensar, vai? Dia 13 de maio de 1888, na verdade, digamos assim, dia 12 de maio de 1888, eles eram, né, escravizados. Dia 13, eles foram libertos. Dia 14 tá aí agora. sim, E volta. basicamente é isso aí. Sinceramente, Então teve muitos negros sabe? nesse período que eles praticamente voltaram a trabalhar de forma como escravizados, Sim. porque eles não tinham o que fazer, Exato. eles não tinham fomento, eles não tinham o que comer, eles não tinham nada. E foi bem isso que aconteceu. Um livro que eu li que também demorei para ler, mas que machucou bastante, foi Escravidão, né, que é do me faltou o nome, Laurêncio, alguma coisa assim. Sempre Uhum. esqueço o nome dele. E é um livro que é muito pesado. É um livro muito pesado mesmo, assim. Quem quer entender um pouco mais da escravidão é um Sim. livro pesado. Sim, falando sobre coisas pesadas, cara, eu não sei se tu já teve essa oportunidade. Eu não sei nem dizer se eu espero que tu tenha ou que tu não tenha, porque vai depender, né, de cada pessoa, mas quando eu vi um tronco, Sim. eu me desorganizei. A gente tava no meio de um ensaio que era uma Pelotas. charqueada Charqueadas, em Pelotas. Pelotas. E aí um E aí eu espaço entendi, bonito pra fotografar uma casa e um tronco no meio. é um tronco e no fundo a senzala. A gente tem foto na frente da senzala. É. Quando eu olhei aquilo, eu não sei se aquilo era real, mas eu senti uma coisa muito ruim. Uma energia Eu ruim, né? senti uma coisa muito, muito ruim. Porque eu sou de humanas, eu sou de pensa o que que significa isso aqui. Eu enxerguei onde aquilo tava, aquilo foi, sei lá, é só pra jogar na minha cara o quão privilegiada eu sou, sabe? Sim, e o quanto a gente não entende da história O que do O preto, o quanto a gente pega Pelotas, a gente pega eu cursos fiquei fazendo formatura dentro nas naquele charqueadas, lugar, enfim. Se a gente... bando de branquinho levantando canudo, desculpa, Aham. bando de branquinho levantando canudo naquele lugar ali do lado e não olhou pra aquele lugar e não parou pra pensar o que que Acho significa e por que que aquele lugar é tão bonito. acho que esse Porque um monte de sentimento branco tá tumultuando no preto, a gente tá Exatamente. falando de empatia, no mínimo. E isso, sabe? Aham. e isso que tu falou da senzala, Nossa. isso é muito chocante, porque eu postei um vídeo também na página de um cara entrando numa senzala, né? E ele mostrando que as pessoas já entravam agachadas, né? Sim. E como elas ficavam lá dentro. E aí tinha uma música, né? Bem impactante, que agora não vou lembrar que música era. E assim, ó, é tenso demais. Quando eu postei esse vídeo, assim, teve uma amiga minha que comentou, cara, que coisa horrorosa, assim, só tem que pedir desculpa pra vocês. E, tipo assim, é um negócio que dói muito, dói muito. E é isso que eu falo pra vocês, que eu sinto Sim. quando é relacionado à página. Maurício, como é que tu fica postando coisa? Aí tem outro lado, porque enquanto tem gente, como por exemplo a Alessandra, que sente, que entende, pô, realmente, né? O racismo existiu, ele existe, ele é dolorido, né? Pessoas morreram. Tem outra pessoa de, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Já Pô, passou. tá de conversinha, né? Porque esse tempo um amigo meu compartilhou um vídeo meu e aí nós conversando, inclusive ele tem o mesmo nome que eu, um amigaço meu, Maurício. E, e ele mesmo falou pra mim, cara, compartilhei o vídeo teu e vários conhecidos rindo, e vários conhecidos de frescura. O negão agora quer ser blogueiro, aquela história, agora quer fazer vídeo, agora quer não sei o quê. Eu falei pra ele, cara, fica bem tranquilo. Tu compartilhou o vídeo, tu é meu amigo, tu compartilhou o vídeo. Fica bem tranquilo. Porque eu sei que isso vai ter. Eu não posso ser tão ignorante, né? Sim. E tão hipócrita de achar que não vai ter ninguém que vai rir de mim, que vai entrar na página, que não me segue, mas que vai entrar na página que vai dar risada. Eu não Vai. posso achar que isso aí não vai ter. Vai. Eu posso ter, sei lá, 1 milhão de seguidores que vai ter essas pessoas. E pra mim tá tudo certo, eu tô preparado pra isso aí. Então, o que eu quero dizer é que é isso que me estimula. Quando eu vejo esse tipo de coisa e me sinto assim, tipo, Cara, dá vontade de chorar, dá vontade de. eu ia te falar, e é justamente por isso que tu não pode parar com a página enquanto isso for bom pra ti, claro, né? Então, Exatamente. enquanto for uma carga. Fardo, aham. E eu só ia. Não é puxar, mas só. Cara, vocês estão ligados que provavelmente essa questão do tronco é o que a galera sente, fala que sente quando vai nos campos de concentração. Sim, Deve ser é pior, parecido. na verdade. É um troço assim, né? Historicamente é Mas é pior. que eu não consigo imaginar. Todo mundo Sim, fala, sim. tem uma energia ruim, eu não consigo elaborar, assim. Aham. Sim, devia Como ser assim? minimamente a Teve Já mesma um, coisa. passou. teve um amigo meu que até comentou, cara, tu tinha que ir nesse lugar conhecer. E falei, cara, não Na sei. Holanda, lá no Não sei se eu tenho que ir nesse lugar Alemanha, conhecer, porque eu sou. Auschwitz. Eu realmente, assim, tem coisas que me impactam demais, assim. Sim. Outro dia eu vi um vídeo de um cara que faz vídeo nas fazendas, né? Onde tinha Sim. escravizados. E ele com aquela. Com as ferramentas na mão que
Sim, Ah, as coisas de Cara, cultura. assim, o peso que era aquele, ele falou, cara, não tô conseguindo segurar com as duas mãos, isso aqui ficava na perna dos caras, das pessoas. Então, assim, eu não sei se eu tenho coragem de ir, porque eu aí acho que a energia vai me bater Exato, demais. exato. pode ser, por isso eu falei, né? Eu não sei se seria bom ou não. É, A eu pessoa tem que se conhecer um realmente, pouco, né? eu Antes realmente de, eu não sei. será que eu vejo ou não É, vejo essa hoje em dia, por realidade? exemplo, vamos lá, eu não iria. Hoje eu não iria. Hoje não. Hoje eu não iria, porque Te eu acho entendo que é muito. me. Te entendo muito. Porque eu vejo, quando eu vejo o vídeo, alguma coisa, eu não consigo olhar, não consigo terminar de olhar. Eu, de verdade, assim, tem vídeos que eu posto, até esse aí do gurizinho que a gente falou da série Aham. ali, eu olhei ele uma vez, falei, postei ele, não olhei mais. Porque às vezes que eu olhei, todos eu chorei. Então, Aham. não conseguia olhar direto, assim. Então, imagina estar É, dentro de um lugar a desse. nossa, a nossa, o nosso conhecimento dentro dessa luta vem mais da parte do Emicida, que é eu cresci, Ele é demais. eu sou do interior de Pelotas, uma vila de pescadores, bem interior, então eu cresci ouvindo rap. O Uhum. Emicida, desde o início, foi o que tem tatuagem, enfim, lema de vida, assim, muita coisa do que eu aprendi. Uhum. E a Lê foi entendendo aos poucos, então Cara, boa parte da desconstrução que eu tenho hoje vem do rap. Do entendimento, da história mal contada, tudo o que a cara, música Mas, traz. eu não vou te contar uma coisa porque tu não deve saber. O branco, quando ouve a palavra rap, ele já causa um desgosto. Causa no branco um rap. Ah, porque a gente foi ensinado a isso. exatamente. Para ler, E quando para ler eu começar conheci a o Gui entender, eu tive que sentar com ela, eu e botava a falar, música e abria a letra. Vai acompanhando. daí já causa um desgosto. Tanto é que até hoje eu não sou fã da música que tem um Sim, com beat massa. Emicida tem Eu prefiro mais, tem letra. samba Eu adoro ler misturado, tem. poema. O poema daquela música é massa pra caramba, sabe? Mas quando eu comecei a ler as letras e entender a profundidade do que ele tava falando e a Sim. importância do que ele tava falando, o cara vira pra mim, assim, uma literatura. Ou algo que... Um instrumento pra eu aprender como branca. Claro. Porque daí depois ele lança outros álbuns um pouquinho mais samba, um pouquinho mais... Não dá pra dizer blue, É samba. É samba. mais samba, A mais raiz do pagode, rap é o samba, e né? então. Aí, quando traz um pouquinho mais de cadência devagarinho, assim, é a música que eu curto, que Que eu tô tu acostumada curte, a aham, curtir. aham. Aí eu, caralho, que massa, tal, tal, explode. Aí eu falo, agora sim, sabe? Mas E eu acho não. que o divisor de águas pra ti foi amarelo, o documentário. Amarelo foi um divisor. Que tem o documentário. O 10 anos de triunfo foi aquele que tu ouvia Sim. incessantemente quando a gente tava ali namorando e Sim, tal. triunfo foi o E que eu aí comecei. eu fui pegando algumas que eram a letra legal e aquilo foi ficando ali, não sei o que, Pantera Negra, papapá. E aí quando lança Amarelo, a gente tava ainda na pandemia, né? Aham. Amarelo tinha sido lançado como uma turnê, não foi? E aí quando vem Amarelo, e Amarelo vira um documentário, que pra quem não sabe, então Amarelo é um álbum do Emicida, que ele ia fazer uma turnê, não aconteceu a turnê em função da pandemia, ele fez um documentário que mostrava Mostra as- a a produção. trajetória do. Além da produção do show, junto com a trajetória do samba no Brasil. Ele, Entra em vários ele tópicos que a gente trouxe aqui. explica o álbum e além de explicar o álbum, ele vai para além da Tem letra, no né? Netflix. Tem Tem na no Netflix. Netflix, por favor. Inclusive, uma amiga minha, a Dani, falou pra mim assistir, eu até hoje não assisti. A E gente já viu, eu não sei dizer quantas vezes. e Às vezes eu a gente não tenho, tá Cara, fazendo eu tô nada, a gente devendo fala. isso aí, cara, isso aí já era uma coisa que, e tem, isso aí entra outra coisa, né, que eu me cobro, Tempo. mas tem coisa que eu não consigo chegar a tempo. Então tem que, até nisso aí, ontem eu postei ainda, postei um vídeo falando relacionado à Virgínia lá, que agora ela foi escolhida a rainha de uma escola de Eu samba vi. lá e gerou uma turbulência, assim, terrível. E aí eu eu não postei, entendi muito bem. Porque que ela foi escolhida? ela foi escolhida a O rainha de que uma que é escola a de samba. Virgínia? Ah, A Lê é fora da internet. Mas É uma quem? influenciadora. bom, não tá perdendo nada. Exato. Não tá perdendo nada. Tá. Por Mas que que assim, estão ó, falando de Virgínia? Tá, mas voltando à É pauta. uma influenciadora Só, ponto. e é branca. que E vem de foi jogos de azar ainda. E com ela não acontece nada. Então eu entrei nessa porque pauta ela no vídeo, tá. tá? Aí o recorte foi o seguinte, que ela foi escolhida a rainha de uma escola de samba. Tipo, ela não tem nada a ver. Uhum, Porém, entendi. dinheiro, né? Patrocinador, isso ela vai trazer para a Hum, escola de samba. E então eu tava tentando explicar pro pessoal que era um outro viés que a escola de samba ô, meu. via, entendeu? E aí as pessoas começaram a me dizer, cara, mas não é dinheiro, é os jogos do bicho que sustenta as escolas de samba. Eu falei, como assim, como assim? Aí me mandaram uma série lá, né, que era... Me esqueci o nome da série. E eu até postei ontem.
E aí que eu entendi. E eu digo, tem que olhar essa série pra poder entender o que que significa o Cara, jogo do bicho Ah, nas sim, escolas de eu sei samba. qual é que você tá falando. É Tipo, da... Vale o Escrito o nome da Aham. série, lembrei. Eu sei. primeiro, anota, hein, que a gente tem que ver. Vale Eu o sei Porque, qual é. Escrito. cara, A eu sou Globoplay, né? Globoplay. uma criaturinha, uma branquinha, que gosta muito do Carnaval do Rio de Janeiro. Carnaval de São Paulo também, Então principalmente vocês do Rio têm de que Janeiro, assistir. por quê? Porque o Carnaval do Rio, ele critica muito. Ele critica e conta história. Uhum. E aí eu ia te falar que eu acho que tu vai ter que fazer mais uns 24 vídeos, porque todas as outras rainhas de bateria, não vou dizer todas, né? Tem algumas Aham. que não. São branquinhas É, também, né? É. E então, bonitas e da bunda então isso, bonita e sei lá o quê. isso aí é bem contraditório É muito porque contraditório. o samba é preto, né? A cultura, o samba é total preto. E E a gente aí, chega num nível que o carnaval é um evento tão glamuroso que fica inacessível. então assim, tem uma história gigante por trás, as pessoas comentando, cara, o carnaval é sustentado pelos bicheiros, então olha a série lá, tal, vale o escrito, vale o escrito. E aí eu falei, né, até postei depois, falei, então eu vou ter que ver, porque realmente, como eu comentei sobre o que ela falou voltando ali a série do Emicida, tem coisas que a gente não consegue chegar a tempo. Sim, sim. É muito assunto, é muita Sim, coisa. sim. E bem lá no início tu Cara, falou sobre se alguém me ajudava, ali é só eu. Eu faço post, eu vou aham. pesquisar, eu É tu e leio tu. e pronto, acabou. Uhum. Cara, dá pra fazer um paralelo com uma coisa que o Emicida comenta no documentário com essa questão das escolas de samba. Escola de samba, uma grande festa inacessível a quem é pobre. Aqui é pouco. A quem é pobre, não vai botar o pé lá. E municipal, Teatro Municipal de São Paulo, construído por mãos, não sei se escravas, mas com certeza mãos trabalhadoras, provavelmente pretas, Uhum. põem o pé lá. Não punham o pé lá. Inclusive o Emicida levanta essa bandeira. Nós E a ocupamos o gente não precisa, municipal. a gente não precisa ir muito longe, porque a gente tá É um paralelo. Sim, sim, no Rio Grande do Sul, né? É um estado Sim. muito forte essa a colonização, enfim, da Europa. E a gente tem a parte histórica muito, a gente volta lá a Pelotas, o que tem hoje de visitação? Charqueadas. Tipo, se tu para um pouco para O pensar, que é feito? com Quem vivia? Quantos pretos e um quantos pouco de bom brancos? senso tu passar, não faz sentido tu ir visitar uma charqueada, Quanta contradição, sabe? né? Então, eu fotografei já muito casamento nas charqueadas, formatura. Que não tinha um preto. Quase nunca. A gente pode ir nessa pauta que a gente conversou ontem. Bah, cara. Tu falou de Pelotas, eu fiz um vídeo na Fena Doce, lá no centro de eventos, Sim, porque os doces de Pelotas são de mãos pretas, sim, né? E não tem nada que lembra elas, não tem nada que lembra essas mulheres, sim. né? Então eu fiz um vídeo lá dentro contando a história de como começou essa função dos doces de Pelotas, Mas, são de mãos pretas. sim, E elas não se fala não nelas, representa mais nada não hoje. se representam, não tem nada que fale Sim, né? Lá em Pelotas também tem a cultura, as religiões afrodescendentes, sim, né? sim, Que é muito forte lá e se fala muito pouco também. sim. Então, Sabe enfim, que. Não sei. Quando é que tu foi pra Pelotas e morou em Pelotas? Tu falou? Um ano mais ou menos. 2022, 22, 2022. bah, é recente. Eu morei em Pelotas em 2013, mais ou menos. 12, final de 12, uns 4 anos eu morei. Ainda tinha naquela época, lá no calçadão, umas senhorias que vendiam que era a produção delas. E aí Uhum. até tinham as negras. Agora eu acredito que nem isso tem. Não, agora É, já, Agora é realmente ali grandes padarias e sim, já fica tal, mais de elitizado de luxo, não lojas sei de o quê, doces, e tal, exato. lojas de doces bonitas que inacessível ao preto também. exatamente. Uma coisa até que eu ia puxar, que a gente, quando a gente tu confirmou que ia conseguir vir, a gente começou a trocar uma ideia, eu e a Lê, e a gente falou sobre o Aí, nosso trabalho. Nós somos fotógrafos, a gente trabalha com evento social. Uhum. E a Lê tá nessa vida. Essa vida foi engraçado. Tá nessa vida. Há 6 anos. E eu já tô há pouquinho mais de 10. E, cara, eu tenho no meu repertório mais de 500 eventos. Até hoje eu fotografei 3 casamentos de pessoas negras. É. Uma foi sábado, inclusive, agora. faz ninguém. Então, Tudo bem, E não tudo claro, bem, mas no porque a gente tá sentido falando de de, bolhas. além disso, quando a gente vai Mas se a gente no estende evento, além, a gente não tem convidados. O máximo que tu isso vai ver é o preto trabalhando. E aí é que entra uma outra questão que eu falo muito e bato muito, ah, que as pessoas falam assim, ó, ai, mas o racismo é só eu te chamar de fulano de tal, o racismo é só eu te chamar daquela coisa, é só eu Uhum. não deixar tu tal coisa. O racismo, ele é estrutural. Por que que a gente vê mais pessoas negras trabalhando
do que aproveitando. Tu Sim. vai num restaurante, é mais pessoas negras trabalhando. Na faculdade, é mais pessoas negras trabalhando na Na limpeza. cozinha, na E assim, ó, faxina. não é que não seja um trabalho digno. Sim. Óbvio que é. Mas por que que não tem mais professores negros? Por que Exato. que não tem mais negros que a gente citou casando? Mais negros empresários? Cara, isso é o racismo estrutural. A Exato. pessoa acha que só o racismo. Não, eu nunca te tratei mal, eu nunca falei que tu é tal coisa. Sim. Então não é racismo. Cara, o racismo estrutural vai muito além, é camadas, entendeu? Sim, perfeito. Então é Eu vou isso. Perfeito. puxar um passo pra trás, eu perguntei aqui, ó. Quantos por cento do Rio Grande do Sul é negro? Do Mas Brasil é que eu tem uma sei que é questão de quase se meio a meio. identificar, né? O que se identifica negro, Sim, a gente vai pro IBGE sobre preto, pardo. depois pardo, tal, tal, tal. Não, ele trouxe um negócio muito irreal aqui, Quem? embora o O Estado chat vai o Google. 78% do Brasil daí seria negro. É, a população brasileira. Nunca isso aí vai acontecer numa festa que a gente. É, exatamente. Nunca isso Então vai acontecer. aí que as pessoas têm que entender como é que no Aí Brasil. que a gente grita que sim, existe, É, meu. como é que Existe. no Brasil tem mais pessoas negras e a gente não vê as pessoas negras Cadê nos elas? lugares de Estão poder, escondidas por quê? Onde é que elas estão escondidas? entendeu? É, Sim. exatamente. E acaba se criando as comunidades por isso, inclusive. Porque as pessoas não têm, não ganham visibilidade em alguns pontos que Exatamente. a gente vai voltar Exatamente. para as comunidades pequenas que ali que o pessoal se sentir confortável. Outro dia eu postei, um tempo atrás eu postei no meu perfil particular, que eu postei, na verdade, quando a Rebeca ganhou uma medalha de ouro Sim. lá, uma das medalhas que ela ganhou. Gigante. É, exatamente. Aí eu postei, bah, uma mulher negra, né? Porque, tipo, quando uma pessoa negra vence assim, e, tipo, holoforte, pô, Não. Ô, é, Maurício, assim, respeita a ó, Rebeca, cara. Ela não ganhou uma medalha de ouro. Ela é a maior medalhista exatamente. olímpica do Brasil. E é outra coisa que não dá pra, Ué. é outra coisa que não dá pra explicar. A gente sente uma coisa como, ah, ainda bem que tem ela lá representando, ainda bem que tem ela. Ainda Aí o bem. cara comentou assim pra mim, ó, ah, cara, não importa se ela é negra, Ah, branca ou qualquer outra cor, ela ganhou. Se fosse branco, não tinha dito Aí eu tá, aí, tipo assim, ó, não, eu vou te mandar um áudio. Aí eu vou te mandar. Aí eu mandei áudio explicando a situação, cara, é representativo. Bah, Sim. mandei um baita áudio aí no final até disse, cara, há muito tempo atrás pessoas negras não podiam nem participar de natação, porque corpos das pessoas negras, eles diziam que era mais pesado. Ginástica, a mesma coisa, que era o caso da Sim. Rebeca. Então, assim, é esse entendimento, sabe? Eu ia juntar os dois assuntos dentro do nosso trabalho e a representatividade. Hoje a gente vê dentro de comunicação, de marketing, a comunicação geral, tipo assim, fazer um comercial, a gente tem a parte, tem a cota ali, tem que ter. Só que eu fico pensando o Quero quão isso é. reiterar um dado. Desculpa, Vai. termina. Não, eu só ia dizer o quão isso é verdadeiro sobre dar visibilidade para pessoas pretas e o quanto isso é obrigação por ir na onda do que parece certo. Rio Grande do Sul, 22% da população é negra. Se declara Se negra. declara negro. Era só isso aí mesmo para as pessoas que estão ouvindo não ficar um dado errado ali no meio. Mas dentro dessa parte que a gente pode falar de cotas até, que é um assunto sempre polêmico, e acho que sempre vai ser. Mas eu fico pensando o quanto é pressão social para não ficar mal visto, Mal entre visto. muitas aspas, e o quanto é real pela causa, sabe? Isso eu sempre que eu vejo um comercial e a gente encaixa ali, eu fico pensando, o banco fez isso, não foi Isso aí ele tá pelo fazendo propósito. mesmo porque realmente ele se importa, porque realmente. Eu vou Exatamente. dar um exemplo, e pra mim bem Vai. claro assim. E eu, por exemplo, sou um apaixonado, gosto muito de futebol. Sim. Mas, cara, a CBF não me convence que aquelas campanhas contra o racismo, São São reais. cara, não me convence, por quê? Porque, para convencer alguém e não tá convencendo, tipo isso? tipo isso, o que que eu quero dizer com isso? A CBF, não, tá com, por exemplo, Vinícius Júnior, tá? Vinícius Júnior Aconteceu várias atacado. vezes. Não, a gente Sim. precisa, sei lá, fazer uma jaqueta diferente, fazer uma campanha e pronto, acabou. Cara, não tem decisões assim de Sim. fatos. Ações Pô, concretas. de fato pô, Vinícius Júnior, vamos fazer tal coisa. No Brasil mesmo, quantas vezes teve caso de racismo, né? No futebol, não, vamos dar uma punição severa, de fato. Então, Vou assim, dar outro Se isso exemplo. fosse encarado a sério, não aconteceria com tanta Outro frequência que exemplo, acontece, né? já que tu falou de ação de marketing, de banco, tal, camiseta de time, orgulho, né? 20 de novembro, alguma coisa assim. Quanto é marketing, o quanto é real?
Sabe que isso aí é difícil, é que nem ele Sei, comentou, na é real, difícil. isso a gente não tem como saber na prática, né? Exatamente, isso é difícil. A gente vê pela campanha. A última que eu lembro do Inter, que teve a camiseta Eu lembrei preta, do Teve a Inter, camiseta que é preta, bonita pra sensacional. caramba, linda, linda, Corinthians linda, Só também incrível, que, só fez. que a incrível. gente volta lá no carnaval, que tá uma camiseta que é R$ 400. E aí? Sabe? Então, assim, é difícil tu medir o que é Orgulho real e o gay. que não é. Sim, Tipo assim, tá todo mundo fazendo isso, então vou fazer também. exato. Aham. Entendeu? A Porque camiseta é esteticamente porque eu bonita, nunca vi, porque... voltando ao assunto da CBF, eu nunca vi a CBF de fato dar uma punição Sim. severa, ou tipo que nem o Vinícius Júnior passou por coisas terríveis lá na Espanha, e a CBF não fez Sim. nada. Um jogo lá, Vai entrou ter com uma uma camisa faixa, preta, uma exato. faixa. Que é Tá, pra até que dizer, eu ponto fiz alguma coisa. é isso aí, é isso que eu sinto da Sim. CBF, entendeu? Dos clubes, é meio difícil, assim, tu saber o que Entender, né? é. Até porque tem negro ali jogando É, também, que vai... exatamente. Então, assim, mas eu sinto muito isento isso aí ainda do pessoal de fato, não. Sim, A gente porque tem se tu que. Assim, puxar um dos toda. maiores ídolos do Inter, Tinga. Tinga é lá, da Restinga, por isso o nome dele é esse. E Uhum. ele tem a história Uma das melhores foda que palestras que a gente já tem, ouviu na vida foi do foi do Tinga, Tinga. aqui em Camaguá. Enfim, então, caberia muito uma camiseta naquela época que ele jogava, eu não lembro, eu era muito piá, usava camisetinha vermelhinha lá, ia no jogo, não sei o quê. Cabia muito, ele era um ídolo pra mim. Aham. Uma camiseta, agora, sei lá, não sei se Eu tem não, jogador eu negro tô, no Inter, alguém faz 10 bombando, anos que eu parei de não futebol, é mais. então eu posso estar falando muita merda. E até. Estamos discutindo, por isso que a gente conversa. Se alguém quiser nos responder Ídolo aqui embaixo, negro, pode assim, nos responder. últimos anos, assim, do Inter, não sei se teve, assim, um tão marcante. Mais antigo teve, Sim, mas. o Tyson, mas chegou a ser ídolo porque foi O promessa. Tyson, O Tyson. Tyson, eu tive contato com ele no Progresso, lá em Pelotas, cheguei a jogar um tempo. O Tyson sempre visitando, ele faz Uhum, ainda uhum. muita. Eu não sei, ele tá na Rússia? Ele tá na, eu acho que é Rússia, pode ser, Eu não é lembro. no Pau, que é o nome do time, mas ele tava em Pelotas aí esses Sim, dias. sim, tá Eu sempre fui num fazendo ações evento lá ali em na Pelotas que ele tava. Navegantes. Num evento ali de samba que ele tava. Ele tava de férias aí, não sei quando acaba as férias dele. Infelizmente a gente sabe muito poucos, voltando pro futebol, que é um mercado bilionário, a gente sabe, Tri. não enche uma mão se for falar de pessoas que realmente fazem, são agentes de mudança na prática, né? Tipo, Ah, tu pega o sim. Tyson fazendo pro dele, o Tinga fazendo pela Restinga, então é foda. É difícil, por isso que no futebol, hoje em dia, o cara que eu tenho como representatividade, um cara que realmente É o ah, Neymar. Não, é um cara que poderia fazer, né? Um cara com tamanho de 229 milhões de seguidores. Imagina se ele fizesse um post. É isso que às vezes, se tu entrar no assunto a fundo, tu te entristece, né? Aí, voltando lá, mas o cara que eu tenho como representatividade é o Vinícius Júnior, cara. Um Sim. cara que tem 20 e poucos anos e ele fez tudo que é coisa relacionado, passou por um monte de coisa e ele foi lá e postou, não vou me calar, Sim. não, fez gol lá, fez sinal do Porque ele símbolo tá da falando, resistência, não tá então de falando por ele. fato Exato. fez assim lá nas Europa. cara, é surreal assim o que o Vinícius Júnior faz, Uhum. é surreal. E aí tu comentou tipo relacionado ao Neymar ou qualquer outro jogador com a visibilidade que tem, Não, é que eu já... eles não querem incomodação. Vamos Sim, usar o termo bem raso sim, assim. sim. Cara, é É que óbvio, também tem uma coisa. A gente também questionaria eles. Será que ele tá fazendo isso de verdade? Será que é pra marketing? também tem Porque, isso. porque o negro já sofreu isso. Só querendo Exatamente. ganhar em cima, só querendo o Exatamente. marketing, só querendo a grana. Então, né, tá tudo bem Tá, se a gente se questionar. sim. Um troço que eu ia te perguntar, já que a gente falou das camisetas dos times e tal, e a camiseta da Atitude Preta, velho. Eu tenho aqui. Na Até antes de descrição. mostrar a Pode ser camiseta. no Insta também. E até antes de mostrar a camiseta, tu Hum, falou ali da questão de empreender, né? uhum. Um dia uma amiga minha, que eu já comentei dela aqui antes, eu acho, a Dani, vou voltar nela, ela falou assim pra mim, cara, tu parou pra perceber o quanto as pessoas estão de fato preocupadas com a causa ou elas estão só comprando a camiseta pra ir na onda? Porque teve uma época que muita gente estava Ah, comprando, sim. muita gente tinha aqui na volta. E eu fiquei parando pra pensar e, cara, aquilo me tocou de, cara, eu vou fazer uma postagem. Aí eu postei, cara, eu gosto muito que vocês comprem a camiseta, gosto muito que vocês usem, mas eu prefiro muito mais que vocês sigam a página e sejam Sim. pessoas antirracistas de fato do que em si o produto. E aí, tá, porque eu via que tem, realmente, eu parei pra analisar, muitas pessoas têm a camiseta e nem a página segue. Aí, tipo, aí pra mim não faz sentido. Aí pra mim não faz sentido nenhum, tipo, a pessoa ter a camiseta e não seguir a página. Então eu prefiro que ela esteja na página do que ela ter a camiseta. Sim. Gui parou pra dar uma saidinha aqui rápido, mas perguntar: será que não é melhor? Já que. Então leva, cara, no peito. Porque daí alguém, ao olhar essa camiseta, lembre disso. Claro, também tem esse A outro nossa lado. avó, as nossas mães que se perguntam ainda se essa pauta ainda precisa ser levada, Uhum. e a gente sabe com certeza precisa. É bom, né? Tem esse outro É bom dar lado. uma pensada. Tem que balancear, né? Tem que balancear. É que eu nunca pensei assim, eu nunca Essa é quis outra. também que, tipo assim, ó,
isso aqui é uma loja de vender produto que, de fato, assim, o que eu mais quero relacionado à página é que chegue nas pessoas essa questão do racismo mesmo, que acontece, que muitas pessoas morrem por isso, que pessoas não conseguem emprego, que pessoas não conseguem estudar porque elas vivem dentro do racismo estrutural. É o que eu mais quero que chegue nas pessoas é essa questão. É óbvio, né, que aí volta aquele ponto que tem esse outro nicho aí, que eu posso, né, ter uma renda futuramente. Hoje em si eu não consigo só focar para conseguir trabalhar nisso aí. Eu não tenho alguém, bah, Maurício, vem cá que eu vou te ajudar e vamos. Então é muito sozinho, como eu comentei também, eu não tenho esse conhecimento como empreender, como administrar, eu sou bem, né, realista quanto a isso. Então, às vezes falta essa pessoa ou esse alguém que chega, vá, vamos, vem cá. E não é nem só questão financeira, é questão de conhecimento mesmo. Bom, pode poder vender, tem que trabalhar assim, né? Sim, Enfim, sim. é isso aí. Eu ia esperar o Guilherme Vou voltar, voltar. mas ele deve estar voltando. Eu trouxe 3 aqui para mostrar para vocês, mas essa aqui, Aí, mostra aí. Mostra aí, mostra aí. essa É aqui, aqui, fazendo pela câmera. Não. tá aparecendo aí? Atitude preta. Essa aqui foi a que o pessoal. Aqui em Camaquã tem uma galera que tem. Aqui em Camaquã tem uma galera que tem. Sim. Somos mais fortes. Cara, e essa camiseta foi o seguinte, ela foi daquele jeito que eu criei a página. Eu peguei o caderno um dia. Escreveu. Tá, eu quero fazer uma pergunta, deixa aí, deixa aí. Pode fazer. É que termina. Tá, não, eu caderno. peguei o caderno um dia e aí desenhei uma camisetinha assim, né? E escrevi Atitude Preta na frente e botei o punho cerrado. Pronto. E como é que vai ser atrás? Aí atrás eu botei juntos, somos mais fortes, 2 punhos cerrados. E pronto. Cara, tem como fazer umas camisetas aí pra mim? E na época tinha 3 ou 4 pessoas que queriam comprar. Eu digo, meu, vocês compram a camiseta se eu Sim. fazer? Eles Sim. falam, não, a gente compra. E aí eu fiz, aí depois uma Depois a galera gente vai dar uma tem. conversada, então. E aí uma Sobre galera tem. camiseta, mas eu quero te perguntar porque do lado do atitude do punho, a lâmpada. Isso é uma pergunta boa. Um monte de gente faz. Um monte de gente não, algumas pessoas já fizeram essa Não, eu pergunta. quero saber. Quando Muito eu, bom, quando muito eu bom. olho um troço, eu quero entender. Na verdade, sim, tem um cantor que eu sou muito fã, que é o Diney. O Diney é um cantor de pagode, ele escreve demais, assim, muito Aham. baita compositor. E ele sempre usava essa lâmpada nas coisas que ele. Sim. Tipo, por que será que ele usa isso, né? E aí um dia eu vi ele comentando, cara, isso aqui é luz, isso aqui é ideia, isso aqui é algo diferente. Eu digo, cara, eu tenho que botar ao lado do punho cerrado, porque isso aqui é luz, isso aqui é ideia, é tu ter uma visão diferente. Eu digo, cara, eu vou colocar isso aqui. E aí, esteticamente, ficou bonito Sim, e sim. faz todo sentido. O Luca perguntou o seguinte, gente, se não deu pra ouvir aí. Será que cabe a nós, brancos, usarem? Será que todas as camisetas que o Maurício, né, fez são bacanas pro branco ou tem alguma que, isso aqui não é nosso papel usar? Acho que a gente entra na linha, o Luca falou também, sobre trans, sobre ideia, sobre nessa linha. Acho que é difícil e eu não sei, se me perguntar, eu não sei explicar o que é a apropriação cultural na prática, por Então, exemplo. então essas perguntas de vocês foram muito boas e foram Estamos assuntos vendo. que eu já trouxe na página. E o primeiro que ele falou sobre usar a camiseta entra assim no lugar de fala. O que Sim. acontece? Muitas pessoas brancas e amigos e conhecidos meus falam que não tem lugar de fala. E aí eu vou trazer uma fala da Djamila Ribeiro, que é uma escritora, que ela fala que sim, pessoas brancas têm lugar de fala e devem falar sobre racismo, que é o caso de vocês aqui hoje, por exemplo, porque vocês, a partir do lugar que vocês estão como pessoas brancas, vocês podem falar sobre o racismo. Vocês não sentem e não passam pelas mesmas coisas que pessoas pretas passam, mas vocês devem sim falar sobre racismo, né? A partir do lugar de vocês. Como tu falou antes, bom, eu sou uma pessoa branca, privilegiada, né? Sei dos meus benefícios como pessoa branca, então o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para contribuir sobre isso? Então tá, então vou comprar uma camiseta e vou utilizar. Sim, tô ajudando a página. Vai. Mas no fio, tô falando e eu posso introduzir. Eu sei que eu sou privilegiada, mas eu quero. Aí eu posso desenrolar, talvez. Isso aí. Só que às vezes. E se um negro me vê vendo ali atitude preta e tal? Se ele ou ela for uma pessoa preta que, né, infelizmente tem poucas pessoas que fazem isso pretas, mas tem que banalizam o racismo ainda, ela com certeza vai te afrontar. Mas ela for uma pessoa que tem a mínima consciência do tamanho do racismo e que ela acontece, dificilmente ela vai te confrontar. E aí tu pode entrar nesse assunto aí, cara, eu tenho lugar de fala a partir do lugar que eu tô, eu sou uma pessoa branca que entendo dos meus privilégios e eu tô fazendo isso aqui para contribuir, né, com essa causa. Cara, parece que tu resolveu assim, ó.
Consciência. E a Tá na outra tua coisa consciência se tu usa ou não. E a outra Isso. coisa que ele falou de apropriação cultural, porque como é que é o nome do rapaz ali? O Luca. Luca. O Luca falou sobre usar trança, usar dread, é uma outra questão. Cara, não tem como tu impedir uma pessoa branca de usar trança, de usar dread, mas é o seguinte, cara, elas têm que entender o que que é aquilo ali, porque as Sim. pessoas usam trança, e aí tá vendo uma pessoa preta que usa trança ser discriminada porque usa trança, tá usando e nem dá bola. Pô, tem que Maurício. entender que isso aqui é uma cultura preta, isso aqui Sim. é de preto, tem que entender o que tá usando. Sim, A e gente tem o toca contexto tambor, histórico. Vem a trança lá da época É, do pessoal fazer o mapa da fuga os exata, sim, caminhos. a trança, o que que acontece? A trança, o pessoal faziam rotas de fuga, né? Então a Exato. trança é cultural, a Exato. trança Aí as pessoas falam, não posso, não, pode usar. Só tem que entender o que é aquilo, minimamente, o que que tu tá usando, né? Porque aí até que ponto a apropriação é positiva ou é negativa. Pô, se a pessoa só usa e nem, trança, não sei o quê, mas aí ela vê uma pessoa preta na rua, né? Não deve cheirar bem, não deve não sei o quê. Tá, peraí, então tu não tem noção. Isso era uma dúvida assim que eu tinha há muito tempo, porque na internet a gente vê Vê muito, né? várias pautas sendo levantadas sobre essa pergunta e cada pessoa tem uma opinião Tem uma diferente, opinião diferente. sabe? Alguns falam, não, é apropriação, Sim, não é existe o errado usar. consenso total. Muitas pessoas falam que nem tu, usa tudo bem, mas é aquele negócio, tendo a consciência do que aquilo significa. É o que eu falo, tá? Beleza. É que eu, como Maurício, falo. Cara, pode usar, tu não tem como impedir uma pessoa. Um exemplo, tu não tem como impedir uma pessoa de ir no terreiro, uma pessoa branca de ir no terreiro. Ah, Tu não tem como impedir, mas ela tem que entender que aquilo é um espaço preto. Aquilo é cultural de pessoas pretas. Ela tem que entender, cara, eu não vou lá, uma pessoa branca, eu não vou lá. Não, peraí que nós vamos ter que mudar agora a forma como a gente vai cultuar. Aham. Não, cara, aquilo é um espaço preto, tu vai lá e aceita tudo que tá Sim, acontecendo lá. tem. Ou tu não Aham. vai, entendeu? Não tem problema tu usar trança. Tu só tem que sim, entender, sim. tá, né, que isso aqui é de fato preto. Trança é coisa de preto. Uhum. Eu tenho que entender o que eu tô usando minimamente, que aí tu vai ser uma apropriação pelo menos positiva. Agora, se tu banalizar, trança é coisa de preto mesmo. Pô, aí tu é negativo. não. Então, Sim. Aí tu tá fazendo uma afronta. Eu reconheci até no meu receio de perguntar, sabe? Aquilo que eu tinha falado lá no início do podcast, que é uma coisa que realmente pessoas brancas têm, pessoas brancas. Eu, branco, aham. é aquele negócio que, como a minha irmã também falou, a gente cresce desse jeito, a gente é ensinado desse jeito. Então, quando a gente vai tirar uma dúvida, eu vou tirar uma dúvida contigo, mas será que eu Será? pergunto? Uhum. Será que eu não fico quieto, Claro. sabe? E aí, mas... E esse é o intuito geral da minha página, né? Cara, tu gerar questionamento. Eu não posso botar uma arma na tua cabeça e dizer, cara, tu vai ser uma pessoa antirracista agora. Não, mas eu não. Não, tu vai ser antirracista agora, tá com a arma na tua cabeça. Cara, não tem. Eu tenho que gerar questionamento nas pessoas. Eu tenho que fazer as pessoas perguntar, tá, o que que é racismo? O que que é preconceito? E o que que é discriminação? Entendeu? Tudo certo. Então, esse é o objetivo principal da página. Claro. Tu gerar questionamento nas Sim. pessoas. Mostra pra gente aí as outras camisetas. Pô, esforço aqui, mas é que eu gosto mais, eu não trouxe. Então, mas tá Não tudo gosto de bem. camiseta branca, eu gosto de preta. Tu gosta de preta, mas eu trouxe outra preta também. Essa aqui é uma das que eu fiz por último, ó. Só que essa aqui eu troquei o punho Juntos. cerrado. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. E aqui em cima Então, o Juntos Somos Mais Fortes é o slogan da é, Atitude Preta. é, Entendi. porque essa foi minha ideia. Essa foi minha ideia. Até tem um post que eu falo sobre isso relacionado a nem todo preto é meu aliado, nem todo branco é meu inimigo. Eu fiz um post aqui Perfeito. atrás. E é uma coisa muito real. Eu vivi durante muito tempo em casas de pessoas brancas. Sempre com condição, tipo assim, não pessoas riquíssimas, mas pessoas com condição melhor que eu. E Viveu no sentido, os amigos, tá sempre lá na casa. os amigos, tá sempre na casa, te posar. Inclusive, eu quero, se permitirem aqui, eu quero mandar um beijo pro Isaac, quero mandar um beijo pro Léo, quero mandar um beijo pro Rubim, que são todas famílias brancas. Inclusive, o Isaac é de uma família Radins, é alemão mesmo. E ele me tinha como irmão, assim, me tem até hoje, a gente tava conversando esses dias. Então, eu cresci dentro de casa de pessoas brancas. Então, por isso que eu digo mais ainda que essa questão de falar sobre o racismo é ancestral. Porque eu podia muito bem de, cara, eu não vou dar bola pra isso, eu vou querer, entendeu, entrar nesse meio, que até certo ponto ia chegar num ponto que não ia dar certo, porque não era. Uhum. E essa aqui é a preta, essa aqui é um pouco maior, porque os outros também já não tem mais. Ó, isso aqui é Fogo nos Racistas, do Corte Preta. Sim. Ai, essa dói. E essa aqui tem o mesmo Mas- dizer atrás. Sim. Faltou uma branca que eu tenho que tem um dizer bem forte. E na verdade o dizer ele é
pra gerar uma ambiguidade, que é diz se a coisa tá preta, a coisa tá boa. Bah, é muito bom. E atrás. Aí, E aí a atitude preta aqui na ela tem frente. um quê de cômico, né? É, Ela é cômica. Exato. Cômico, Essa essa era a daí, cara, palavra. eu tenho medo dela. Mostra aí de novo. Fogo nos fascistas? Fogo nos racistas. Por quê? Eu não posso ter o direito, né, usar e a galera comprar porque esse é teu sentimento. Só que eu tenho muito medo de ódio de qualquer maneira. Ah, De sim. qualquer maneira, pra qualquer lado. Eu tenho muito Cara. medo quando a gente aumenta esse ódio. Mas eu não tô sentindo o que eu tô sentindo, né, cara? Então, o que tu tá sentindo. Aí, Então, De Jonga, que é um. Tu já deve Eu tava estar- pensando nele. sério? Conta. Ele fala que, tipo, que as pessoas criticam muito ele porque essa frase é de uma música dele, Sim. né? Aham. Fogo nos fascistas. E aí ele fala sobre isso, porque, tipo, as pessoas criticam muito ele. Ele fala, tá, mas tu já viu que a gente fala muito fogo nos fascistas, a gente não coloca fogo nos fascistas? E eles não falam que vão matar a gente preta, eles estão sempre matando gente preta. Bah. Então foi isso que eu levei relacionado a esse fogo nos fascistas. Sim. E é uma frase realmente de empoderamento, pra, tipo assim, ó, fogo nos fascistas, e tu vai ver em páginas, assim, pessoas comentam muito Sim. mas é uma frase que impacta bastante. Eu vendi para um amigo meu, negro, e ele falou, bah, ele olhou assim, juro, quando ele pegou a camiseta, ele olhou, fogo nos racistas, frase impactante, né? Eu fiquei, meu irmão, deu vontade de dizer, pelo amor de Deus, né? Frase Pode isso aí, impactante. mas é uma frase que Hoje é, já te que é de digo, uma música cara. do Djonga. Não te esquece. O branco olhando pela primeira vez, né? Porque Não, o mas branco eu... não raciocina. Aham. O branco não põe pra pensar. Primeiro é o Mas é um... sentimento que a gente foi regado enquanto fala fogo nos racistas. Ó, viu? Olha só o jeito, olha o que eles estão fazendo aí, ó. Né? Tem uma camiseta que foi Tem feita... uma frase do Emicida que eu também, eu grito aquela frase, mas ela é bem... Especificamente? Pantera Negra. Tipo, Pantera Negra. da música dele? Frieza, mano, se abarra, apesar da certeza, voltar. Eu voltei. Canta aí na tua cabeça e Tá, mas acha a frase. o É que uma que frase diz? tipo essa, assim, a gente vai acabar com quem acabou com a gente, entendeu? É do documentário, não é da música em si. Ah, não? Mas uma coisa que eu ia puxar, até pra gente ir direcionando, pensar um pouco mais, e aí com a tua ajuda, de como é fácil dizer que a gente não é racista, mas na prática, como não ser. Uma coisa que eu aprendi com a minha irmã, que também sempre ouviu rap, e começou a fazer em casa e a ler, começou a fazer isso, a nossa forma de ser antirracista é corrigir as pessoas, por exemplo. Acho que o que está mais ao nosso alcance é corrigir falas Isso. Com preconceituosas. respeito, Eu né? lembro, Porque a a gente Lê sempre fez consegue. isso com a avó dela, fazia muito. O meu, eu queria que 85 tu visse anos. um papo meu com a minha avó É. branca, racista, A gente falando de de denegrir as nascença coisas, sem enfim. denegrir, de criado mudo. Aí tu pensa, né? A criado Puxa mudo tudo. até é ambígua Negrinho, essa parte. É, um as pernas, negrinho. aquele negrinho, não sei o que lá. E aí, eu tinha que explicar pra ela que era racismo. Uhum. Mas ela dizia que não tinha nada contra. Ela até tinha amiga, amiga negra. Aquelas frases. Aham. Entendeu? Sim. E aí, É bom, linda, ela tá com Deus, com certeza. o Porque que ela, inclusive, foi capaz de entender. te perguntar o que no Como dia a eu pensava. dia eu posso fazer hoje, além disso. Se quiser, além de fazer o mínimo, Além que é disso, né? instruir os mais velhos e fazer com que a minha filha, que ela virou uma garrafa d'água nos meus pés aqui, Uhum. não cresça com essa. Eu não sei, não é com esse pensamento. Para ela, até o momento, é puro, então não tem diferença nenhuma. Tem uma coisa que a gente tem tentado ajudar ela em relação à cor de pele, né? Uhum. Estamos pintando o desenho. Sim. Cor de pele, mãe. Qual cor? Filha, o cor de pele escura ou claro? Ótimo. Ou cor de claro? O cor de escuro. Aí às vezes ela se perde. Por E quê? até é Porque na interessante porque aulinha ainda não Sim. temos uma A conscientização. gente vai ter uma professora com idade mais avançada, Não, enfim. mas E aí não- não se deu conta ainda e não Claro. entrou num debate bacana como esse e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu lembrei, assim, o mais fácil, por exemplo, e o quase óbvio pra nós é esse aí. Que, seguindo o fio aí, responde o Gui. Mas aí eu pedi as dicas, aí falando prática mesmo. Dica. Se tu quiser indicar, eu tinha até anotado alguns filmes, livros que tu Uhum. mencionou várias vezes, para trazer a pauta, para que eu sei que a gente tem, infelizmente, a gente, com a pouca consciência que a gente tem, a gente já tem mais do que a maioria, Claro. Mais do que o mas, enfim, se tu indicar livros, filmes, o que tu A pensa um primeira pouquinho coisa mais? que eu ia te dizer, Guilherme, vocês já estão no caminho certo, né? Que é
tu se questionar, pô, o que que eu posso fazer? Se vocês estão perguntando isso, vocês já começaram bem, né? Porque o que é o mínimo, um monte de pessoas não faz. Mas eu, como um cara que sou ativista, eu não falo que sou influenciador, mas eu posto vídeo, falo que eu Uhum. faço vídeo, posto coisas na internet, ah, olhar filme, ler livro. Pra ela, principalmente coisas mais lúdicas, assim, sabe? Que tem envolvimento de crianças com crianças pretas, e aí já vamos partir para outras minorias, crianças como, por exemplo, que também Sim. autistas, assim, sabe? A inclusão em si, essa Sim. parte, e, né, ela que é mais pequena, essa parte bem lúdica mesmo. Aí para vocês que, né, repetindo e voltando ao assunto, vocês estão bem no caminho certo, assim, em relação à parte de ser antirracistas, cara, a leitura, olhar que nem vocês olharam aí, séries e, enfim, esse é o caminho. Eu acho que o caminho é tu buscar minimamente um pouquinho, assim, que nem tem gente que não sabe, o que que eu faço? Cara, então olha uma série, o que que tu gosta de fazer? Ah, eu gosto de, então lê um livro, Manual Antirracista. Sim, Lê esse livro, tem o pequeno manual racista, tem um infantil Pequeno Manual antirracista. Antirracista. Assim como a Emicida tem uma coleção de Cara, livros, a da gente tem Djamila esse. Ribeiro, Manual Antirracista. Lê esse livro. Cara, esse Cara, livro tu não mencionou filhos, então tu não tem filhos, não né? tem. A parte legal é que já tem várias literaturas como Aham. essas, e até nas mais simples, escolares, elas já estão bem inclusivas. Estão Uhum, bem uhum, inclusivas, e os personagens das historinhas são. Tem negro, tem deficientes e tudo mais, isso no mínimo, né? O mínimo do mínimo uhum. já tá ali. E até ela tem uma, uma assinatura de livro para criança ali, chega todo mês um livro que a Dinda dela deu de presente. Tem alguns livros com a pauta das minorias, tipo, por que Uhum. que ele é diferente, mãe? Assim veio um Ele é sobre diferente, autista, sabe? é um síndrome de Down. Síndrome de Down. Muito legal. Então, bem legal, assim, a mesma coisa, personagem sempre negro, entre Uhum, branco, uhum. cabelo bem lourinho, cabelo castanho com rosto branco, sabe? É bem, bem massa isso que pra criança. Mas eu me lembro que há 5 anos atrás, a gente morava lá na outra casa, não, uns 4 anos atrás, eu saí pra comprar uma boneca com ela. A gente decidiu que a gente ia comprar uma boneca. Uhum. Ah, Aí sim. eu fui no centro. E aí fui em 40 lojas, sei lá, não, Não, na mentira. Fui verdade, umas a 3 ou gente, 4 lojas com ela, nessas que tem, tipo, multiloja, várias coisas, né? na real, Aham. foi ao contrário, amor. A gente olhou, ela só tinha boneca branca. Daí a gente precisa comprar uma boneca. Foi. Foi? O fato é que eu cheguei em casa tão pistola, porque eu olhei e tinha só boneca branca, branca, Uhum. loira, branca, branca, Barbie, branca, branca, branca. Desse tamanho, assim, as coisas brancas, e tinha Uhum. uma boneca negra. Desse tamanho, pequenininha. Isso pra vender, no Aquela ali caso. a gente, Aham. a gente Vai comprou levar. pra ela. E eu falei comigo mesmo naquele dia, acabei postando um story pros amigos aí que estão afim de ouvir isso. Ó, gente, só queria dizer isso, compra boneca negra pro filho de vocês. Ela tem até hoje. É a única boneca que ela não vai, que a gente não vai dar. E aí as pessoas demoram a entender, ou não querem entender também, que isso é o racismo estrutural. A representatividade, tu não tem. Tu vai comprar uma boneca, não tem uma boneca. Ai, que bobagem, uma boneca preta. Cara, não tem. Que nem, eu vou dar um exemplo Não, isso não é que bobo. pode parecer fútil, mas, Não é bobo, cara. né, para outras pessoas, mas para mim, obviamente, não é. Há um tempo atrás, eles tinham lançado um Band-Aid que era um tom mais escuro. Eu falei, cara, que massa. Até o band-aid com tom mais escuro, tu corta ali o dedo, tu bota o band-aid. Ah, que bobagem. Cara, não é. É tu tá te sentindo, né? Que nem eu não costumo assistir novela, mas minha avó assistiu muito novela. E Sim. tá muito em alta, por exemplo, a Bela Campos, né? Que é um. A Uhum. Bela Campos é uma atriz negra, Tá. né? Junto com a Thaís Araújo, elas são protagonistas de uma novela. Verdade. E a Bela Campos tem um corte de cabelo Chanel, assim, crespo, cara. E a mulherada negra toda postando foto, cortando o cabelo. Imagina o quanto isso Sim. impacta na vida dessas mulheres. É Pô, ela importante. lá me representa, cara. Eu vou ter que fazer o corte que nem o dela. Autoestima. Então é disso que eu tô falando. Pá, eu quero uma bonequinha, né? Eu quero um boneco. E simples. Todas as mulheres brancas já passaram por isso de Uhum, ver e, uhum. eu quero esse cabelo. E a mulher negra não, era sempre presa porque ela estava Exatamente. na cozinha, a mulher negra. Exatamente. Até então. Exatamente. Uhum. É a escrava Isaura, não é a princesa É, Isaura. exatamente. Então, é óbvio que precisa em Representatividade. todos os lugares. Simples, Exatamente. simples. Pra mim é muito simples. É, Fiquei reflexivo. que para outras Já pessoas fiquei também. pudessem ser também, né? E já fiquei pistola também. E o que eu penso da parte antirracista também tem a ver com consciência. Não quer dizer que muitas vezes eu não vou ter um pensamento preconceituoso, mas ele vai ficar na minha cabeça. Eu acho que é aí que começa, sabe? É sobre ele não sair É daqui. isso, sobre ele não Sobre sair. eu entender, perceber que tá errado
e trocar a fala e não, enfim. Uma conversa que eu tive com um amigo meu, que hoje é defensor público, ele é branco, mas ele é um cara, assim, muito gente boa. Eu sempre falo, nos lugares que eu falo, em vídeo, coisa e tal, eu sempre comento sobre ele, que lá no início da página, eu conversei com ele lá quando eu iniciei a fazer, ele falou, cara, isso aí que tu tá fazendo é muito bacana. Sei lá, eu tinha 100 seguidores, isso aí que tu tá fazendo é muito bacana. Segue fazendo isso, ele falou pra mim. E ele falou bem assim pra mim, cara, possivelmente que tu não vai mudar o mundo, mas fazendo isso, quantos racistas tu pode inibir? O cara é racista, mas ele vai ficar Exato. com medo de colocar pra fora. Não, esse cara aí eu vi compartilhando um negócio lá, eu não vou falar aqui porque esse cara vai me falar alguma coisa. Pô, tu inibir a pessoa E, ficar com medo de colocar pra fora o cara, e tu preconceito dela. inspirar outros pretos É, Foi e gigante. sobre tu inspirar outros pretos a fazer, porque hoje tu falou ali, tu tem uma página com 5 mil pessoas, cara, tu mora numa cidade de 8, de 8. olha o tamanho disso. Eu até ia comentar, eu tava esperando ver se aparecia alguma Uma pergunta brecha. relacionada à cidade, mas já que não veio, eu posso entrar nessa que tu falou da cidade, com 8 mil habitantes, e o pessoal não fala, ou tem medo de falar, e eu não tenho medo nenhum. Mas Cristal, por exemplo, é uma cidade conservadora. Ah, mas tu não viu nunca nenhum caso de racismo, nunca ninguém dizer. Olhares, Uhum. olhares. Eu tenho dois primos que namoram, na verdade são casados, com meninas, mulheres brancas, e eu tem duas situações assim que eu lembro, tipo, quando meu primo começou a namorar, aí um ex-colega meu chegou e falou isso pra mim, bah, agora ele tá feito na vida, né? Eu falei, tá feito por quê? Ele, não, tá feito, tá namorando uma branca, não sei o quê. Ele falou, cara, meu primo. Aí eu falei pra ele, cara, meu primo estuda, meu primo se formou na verdade já tinha se formado, meu primo se formou em nutrição, ele trabalha, por que que ele tá. E aí o outro primo é o seguinte, aí falaram, né, no futebol lá, bah, tu viu que o fulano tá namorando a fulana? E eu tava do lado, né? E aí, só que eles não estavam vendo o que eu tava ouvindo, só que eu sou muito observador. E aí ele falou, não pode ser, não tem como ser. Eu fiquei pensando, por que que não pode ser? Por que que não tem como ser? Fiquei pensando assim. Então, porque era um cara negro que estava namorando uma loira, que estava namorando uma mulher que é bonita aos olhos das pessoas, e isso aí não pode, né? Claro que aí tem outras questões Sim. de relacionamentos interraciais, mas é uma outra pauta. Mas nesse assunto, não, cara, como é que aquele cara, só faltou dizer assim, como é que um preto vai namorar uma loira? Tem alguma coisa errada nisso aí. Enfim, né? E essas cidades pequenas são todas conservadoras, por mais que elas Sim. não digam assim claramente, não façam um ato racista, não façam um ato homofóbico, elas são conservadoras, porque elas não estão acostumadas a ver outras coisas, não estão acostumadas a ver um casal homoafetivo passar de mão dada, não estão acostumadas a ver uma casa de terreiro, Uhum. não estão acostumadas a ver, sei lá, enfim, é bitolada, né? E muitas vezes as pessoas nem saíram nunca de Cristal. Entra Então, naquilo assim, ó. que eu comentei contigo antes. Eu não tinha noção quão bitolado eu era. Até eu E assim, sair uma das daqui. melhores coisas pra mim foi sair de Cristal. Talvez eu acho que eu teria esse mesmo pensamento, assim, de questão Exato. de militar. Mas sair pra mim foi muito bom, porque eu vi e conheci muita É o que a gente. gente falou antes também. A lei foi a mesma coisa, saiu de uma cidade tradicional Claro, e foi para essa é a Pelotas que palavra. a gente Tradicional. tem muita diversidade. Tradicional. E tem diversidade por causa das faculdades. Exato. Isso, Não é. única e Daí exclusivamente. sim vem galera de todo o Exato. Brasil. Não é Exatamente. só porque é Pelotas, né? Exatamente. Isso que é o massa ali, o que a questão da Faculdade Federal proporcionou para Pelotas. Receber pessoas de diferentes culturas, com diferentes Exatamente. pensamentos, de Exatamente. outras tribos. Vamos finalizando, então. Vamos. É porque a gente pode seguir infinitamente. Camiseta só para finalizar com as camisetas da pipoca. Pra cá? Tá aparecendo Sim. aí? Corta aí, Luca. Fogo nos racistas. Vocês vão aparecer aqui. Puxa mais pra ti um pouquinho. Eu era pra ter Mais falado pra isso cá? antes. Ficou me incomodando, mas aí, como você estava sempre no meio do assunto, eu não queria te cortar. Ficou me enchendo o saco. Essa peso que essa fala dele de povos racistas, toda essa raiva que tem por causa dessa frase, eu sinto com a LGBTQI, Uhum. sabe? Ele fogo que sobe, que tá presenciando ou até algumas vezes sofreu, é poderoso. Então assim, é só quem sente, né? Só quem sente que consegue. E assim, ó, quem sente, às vezes a gente falta até a palavra pra dimensionar o que que se passa. Tu Uhum. tenta, mas tá, explica aí o que tu tá sentindo. Cara, não sei o que eu tô sentindo, eu sei que eu não. Cara, é um troço. E é o que as pessoas passam, né? Já senti um pouquinho, Em qual instância? mas deixa. Não, mas agora tu puxou, fala. Tem que falar.
Isso aqui é um lugar pra gente Na botar. tentativa de botar- proteger o meu irmão, Ah, eu tá. senti isso. Cara, eu vou. Na tentativa A raiva, né? Quando eu enxerguei a situação que ele estava sendo obrigado a passar por conta de preconceito, de transfobia, eu senti Um negócio essa fora. sensação aí, ó. Uhum. Fogo no preconceituoso. Isso eu senti. Porque poucas vezes na minha vida eu fiquei com vontade de levantar e socar alguém a pau. E Porque eu não não é, sou e essa, não é cara. tristeza, Eu não é sou. raiva. Não é uma além. coisa além. É isso aí. É É uma, indignação na é uma coisa. bilionésima E é potência. isso, e é isso que tu tá falando, Alessandro, que as pessoas deveriam entender o quanto isso é perigoso de ter essas pessoas com esse pensamento. Cara, claro, aí a gente já tá falando de pessoas mais velhas, né? Mas tem pessoas que Deus o livre, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim. Os gauchão, Deus o livre, Ah. não, mas Deus o... Aí estão lá, estão traindo a nega véia, estão, né? Estão na igreja, mas estão traindo, No tempo que os homens ainda gostavam de É. mulher. né? Então, aí é bonito, aí é o machão. Puxa história, Então, o assim, hino, cara, o hino do Rio Grande do Sul. E, cara, é. gente pode Não, ir hino várias- não. Eu vi um troço que fez eu parar de seguir o cara. É um dos que toca aí num desses grupos. tradicionalista. É. Que o cara falou: não, agora, quando alguma. Foi deputado, foi o que tocou nessa pauta do. Sim, queriam mudar o hino. Eu vi isso há uns Tá. 3, Queriam- 4 anos atrás. E aí o cara postou assim: não. Agora mexeram com não sei quem, vou mexer no hino. Eu só pensei, tipo, cara, peraí, meu irmão. Tanto que é mais uma história maquiada, né? Porque foram uns lanceiros negros, na verdade, que foram pra frente Pra do guerra, negócio, pra né? Então é mais uma história maquiada aí que os caras acham que. É. Então, Maquiada. enfim. Então eu entendo o que tu sentiu. E eu também faço parte disso, né? E me sobe o sangue. E é por isso que a gente tem que entender, cara. Que às vezes a gente fala assim, ó, cara, se eu pudesse botar uma coisa na cabeça das pessoas, cara, o racismo mata, a homofobia mata. Cara, né? Isso é muito pesado, as pessoas não entendem. Quanta gente tá morrendo aí por besteira. Então, enfim. Já dizia o Emicida, que a gente entenda que a liberdade não é permanente, que a gente sempre Que a tem que gente lutar sempre por ela. tem que lutar por ela. Exatamente. Foi aí que minha mãe Exatamente. perguntou, será que tem? Ah, Foi aí. pois. Maurício, A gente pode seguir Falar- horas aqui a gente com a pode nossa fechar ignorância, e a gente que não é continua uma coisa ruim. Maurício, deve ser foda tu receber o convite e sentar, e apesar de, pá, talvez seja uma ideia muito massa, por outro lado, tava na frente de dois brancos que tu não fazia ideia de como pensava, né? É isso, foi O de máximo, guarda-chuva. o máximo que tu Foi de deve paraquedas. ter sentido é que, tipo, racista eles não são, né? Racista, racista. Eles não são, vai ver, eles são daqueles que, sei lá, o que que tu pensou, né? De qualquer maneira, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite e vindo aqui no peito, coragem. Vou aqui, vou me sentar e vou responder e vou conversar sobre o que for necessário. E olha, obrigada por ter respondido talvez até o que é óbvio pra ti. Eu não vou pedir desculpa, que eu aprendi que a gente não deve pedir desculpa quando ele tá fazendo uma pergunta que a gente não sabe, porque daí quer Claro, dizer que a gente claro, quer aprender, né? claro. Então, mas às vezes eu tenho essa ímpeto, desculpa se eu perguntei algo que não devia. Não, obrigada por ter respondido com sinceridade, né? Com teu conhecimento, com esse carinho. Todas as coisas que para nós talvez não sejam tão óbvias. Então, muito obrigado por ter aceitado esse convite, vindo de peito aberto, né? Com todo o teu carisma, respondido tudo. E olha, a gente quer desejar muito, muito sucesso pra Atitude Negra. E olha, Preta, pô. Bota aí. preta, atitude preta. Muito sucesso pra Atitude Preta e, cara, vai pra frente. Vai pra frente. E se a gente puder fazer algo daqui de longe, sei lá, Não, a já tão gente fazendo. A gente a vai gente encaixar uns. faz Tem o umas ideias aí. que der aí pra botar pra frente. Eu acho que isso aí tem que estar estampado no Sim. peito da galera, assim, porque esse sentimento ele é genuíno e a gente tem o dever de proteger os piá. A minha filha tem que saber disso, tá? Então tem que ter uma camiseta pra incomodar e pra uma hora ela me perguntar, mãe, por que Exatamente. isso, mãe? Por que isso, filha? No Acontece momento assim, que tu falou ali, não posso me considerar um influenciador, mas eu acho que tu hoje tá ali como questionador na internet. Eu acho que se tu conseguir seguir conseguindo fazer isso, é a meta, é conseguir seguir instigando as pessoas, que as pessoas sigam representadas, sigam incomodadas. Eu acho que é aí que a gente vem a pensar. E além disso, cara, meu pai me ensinava sempre um troço, me falava que, Ale, a gente não sabe nunca onde a gente vai conseguir chegar, independente do que a gente mirar. Mas vamos sempre mirar mais.
Exatamente. Porque daí quer dizer que aqui a gente consegue, mas talvez a gente consiga até lá. E principalmente, se tu mirar até baixo e conseguir alcançar o que pra ti for algo baixo, é importante, porque tu não te esquece que vem uma geração nova, que talvez tu tenha filho, que tu tenha o filho das primas, tem a galera que mora perto de ti, e pra elas tu é um cara que pode confiar, porque tu tem Referência. a mesma cor da pele delas. Exatamente. Eu não sou alguém que elas podem confiar, né? Por aquela questão que a gente comentou da série, ó, tu não confia em branco, tu tá. Uhum. Tá bom, querido? Obrigado, tá? Então, tu ia falar? Não, vai. Queria agradecer vocês de verdade, assim, comentei bastante com um amigo meu, que era o primeiro podcast que eu ia participar, e eu sempre digo que desde quando eu tinha 100 pessoas na página, eu volto de novo a esse assunto, eu encarava como se já fosse uma página gigante. Agora eu tenho 5.000 pessoas e eu encaro como se fosse uma página gigante, porque a responsabilidade é muito grande. Com Tu certeza. está falando de um assunto que define vidas, né? Que define vidas. Tanto tira vidas como, né, constrói futuros, enfim. Então, eu encaro de uma forma muito grande mesmo. Agradeço vocês, eu acho que essa atitude de vocês de trazer uma pessoa preta para conversar sobre esse assunto é um ato antirracista, sim, né? Porque vocês estão conversando um assunto que ninguém quer falar. Não, para que nós vamos trazer desse assunto? E não tinha como culpar vocês, ninguém ia saber que vocês. Não, a gente até pensou, mas não vamos colocar uma pessoa preta falar aqui. E tu comentou também sobre, né, de querer ter filhos, tu tem filhos. A gente nunca sabe. Eu posso ter um filho, ele pode ser homossexual, e aí? Né? Tu pode ter uma filha, ela pode namorar com uma outra menina, e aí? Então, assim, as pessoas não pensam muito nisso, elas pensam muito no agora. E tem uma geração vindo, sempre tem geração vindo. Então, A assim, gente está preparando o terreno para isso. muito obrigado mesmo pela oportunidade. A minha ideia é não parar mais com essa página, não parar mesmo. Como ele falou ali, eu sou um questionador, né? Eu não venho para trazer assim, cara, tu vai agora ser um antirracista, a arma tá apontada na tua cabeça, tu tem que ser um antirracista. Não, eu vou te questionar. Se for uma pessoa minimamente com consciência, tu vai pensar, pô, eu acho que realmente esse caminho não tá certo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fiquei muito feliz mesmo e vou levar Não. esse bate-papo aqui pro resto da vida, porque eu acho que é uma coisa muito importante para mim mesmo. Que massa Hoje o que pra gente aconteceu também. aqui Pra gente foi também. muito importante mesmo. E quando tu falou de, ele aceitou vir sem nem nos conhecer, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas acho que a energia chega antes. E chega muito antes. Chega Sei antes. lá, Tu velho, vê a sério. pessoa te elogiando e te falando assim, ó, que legal o teu trabalho. E essa pessoa aí não bateu bem. Tá me elogiando, mas não tá. Porque Sério mesmo. eu tenho muito Sério isso. mesmo, Tenho muito cara. isso, tenho muito isso. E uma vez eu acertei em cheio. E tinha um cara que, a gente vê bem rapidinho essa história aqui, um cara que me abraçava Conta. seguido do olho. Pô, negão, sou teu fã, cara. Tu é, pô, negão bonito, cheiroso, coisa e Branco, tal, branco. se veste bem, coisa e tal. E aí eu tava saindo com uma menina. E aí ele falou pra essa menina que, tipo, cara, tu pode ficar com qualquer pessoa, tu só não pode ficar com o Maurício. E eu, pô, aí me quebrou, né? O cara que me abraçava, então a energia chega antes. E eu já senti alguma coisa estranha nisso aí. Então quando vocês me convidaram, eu senti que era diferente, fiquei muito feliz mesmo. E podem me convidar mais quantas vezes quiserem. Eu vou estar aí. Beleza. Que massa. Então E vou tá. te contar um troço, cara, que na verdade, assim, o intuito do Prisma, bom, ele é para empreendedorismo, para falar de empreendedorismo, de fotografia, de outras coisas. E eu sabia que a nossa pauta não ia ser empreendedorismo, que a Não gente só. ia fugir. Com certeza. Eu sabia que eu queria falar também sobre isso, mas eu sabia que a gente ia fugir. Mas eu queria ter esse papo. Eu quero ter esse papo, porque isso é eu e o Gui. Uhum. Isso é o nosso coração. Isso, a gente não pode pensar no Prisma só com o cérebro, só com, a gente Sim. tem que seguir a pauta, tem que só continuar entregando isso. Infelizmente, isso precisa ser dito. Isso precisa ser falado. Vocês são É diferentes, por com isso certeza. que tu tá aqui. Com certeza, vocês são muito diferentes. Quando tu falou, Vamos fazer um especial dia 16 de maio, só que não, né? Só que não. Vai ser um especial porque tem que ser dito todo dia, não só no dia 20, que tem um montão de branquinho postando coisa exatamente. bonita. Não, e sabe o que me deixou mais feliz com esse convite? Foi porque foi muito fora do mês da consciência negra, da semana da De consciência negra. hypar, né? Eu pensei, cara, eu não. Sério mesmo que eu tava me convidando para um podcast para falar. E tu até comentou sobre empreendedorismo, coisa e tal. Eu digo, se ela não começar a me perguntar sobre empreender, eu não vou saber falar, porque Tô ferrado. eu sou muito leigo. Então, assim, Não, isso me deixou muito feliz, porque é muito fora do. Eles não querem, digamos, vocês não querem aparecer, cara. É só lá em novembro, né? O mês da consciência negra estão me chamando. Pô, então eu vou ir. Então, realmente fiquei muito feliz. Desejo sucesso dobrado para vocês. E eu acho que quando a coisa é feita com coração, assim, a tendência ela é atingir lugares que a gente nem imagina. Pessoal,
clica no sininho, curte, comenta Se inscreve e no faz canal. tudo que der. Todo botão que tiver aí, vocês vão apertando. Coisa boa, né? Coisa boa. Vai ficar na Porque, descrição né, aqui você também sabe que a a gente não sabe muito bem, mas a gente vai conseguir. Instagram do Maurício. Acompanhem lá, sejam questionados, comprem a camiseta. Enfim, Boa, boa, boa. Compra a camiseta lá. Can't stop the spirit when I need you. This life is more than Eu sou o Rafael Weinberg, há mais de 25 anos atuando com liderança de equipes, principalmente em gestão estratégica, diretores e CEOs e donos de empresa, e atuando principalmente na área de marketing e vendas. Marketing e vendas, principalmente a venda, é o coração do negócio. Mais recentemente, trazendo o tema de como que a inteligência artificial consegue colaborar para os nossos resultados e os resultados dos nossos clientes. Quantas vezes na tua vida tu não atingiu um resultado por falta de um planejamento e de organização? Eu me chamo Isabela, sou psicóloga clínica e mentora de planejamento e organização. E eu tô aqui hoje para te convidar para juntos a gente virar tua chavezinha. De forma inconsciente, a desorganização e até mesmo a falta de clareza sobre o que tu realmente busca na tua vida e aquilo que tu precisa priorizar faz com que tu não atinja os teus resultados. Empreender é uma jornada cheia de desafios, mas também de muitas oportunidades. E no fim das contas, o que faz sentido ao longo dessa trajetória é ter clareza, propósito e as conexões certas ao longo desse caminho. O meu nome é Paula Porto, eu sou empreendedora, advogada, mestre em Direito e em Educação, responsável pelo núcleo educacional da minha empresa, palestrante, e por isso hoje eu tô aqui para bater esse papo com vocês. Quando a sua cultura organizacional está bem definida, o seu posicionamento é forte e o networking é intencional, a empresa passa a ganhar direção e consistência. E isso não muda apenas os resultados da empresa, mas também a forma com que você empreende. go wake the yoga meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything but steering. Eu confirmo a minha presença na terceira edição do Prisma, que vai acontecer este ano, em julho. Te espero lá se você quer desenvolver os teus resultados, as tuas vendas e o teu marketing, a tua comunicação, principalmente utilizando inteligência artificial. Te espero lá. Vamos juntos! Clareza, planejamento, organização e comprometimento. É disso que tu precisa para atingir os teus resultados. Bora comigo? Eu te espero no próximo treino. Em julho, eu estarei aí com vocês, em Camaquã, e na minha palestra eu vou compartilhar com vocês as estratégias, os conhecimentos que eu tenho na prática para que a empresa de vocês possa crescer de maneira saudável e de maneira adequada. Te mostrando assim como que a gente ensina as empresas que são nossas clientes a saírem do planejamento e colocarem todas as suas mudanças em prática em busca dos seus objetivos. E então, eu convido vocês a me encontrarem em julho, nesse mesmo evento que vocês estão, para que a gente possa trocar experiências e conhecimentos, fazendo todas as nossas empresas crescerem e fortalecendo a comunidade da cidade de Camaquã. Aguardo vocês em julho e até logo! I am a new